todos que nos assistem. Hoje mais um episódio de Elas Conversam. O tema que conversaremos hoje será sobre transição energética, um assunto muito interessante que está diretamente relacionado às nossas vidas, ao nosso cotidiano. Ademais, quem não precisa de energia elétrica, né? Imaginemos nossa vida sem energia. O quão seria complicado. E para iniciarmos esse bate-papo gostoso, teremos a ilustre presença de 3 mulheres muito empoderadas, com propriedade para falar sobre o assunto. São elas, doutora Bárbara Bianca Sena, especialista na área de energia elétrica, ministra aula de pós-graduação em Direito de Energia da PUC Minas, no MBA em Setor Elétrico do IDP, é procuradora federal desde 2008, mas em exercício na Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2011. Formada em Direito pela Uniceub, especialista em Direito Público pela UNB e mestre em Administração Pública pelo IDP. Doutora Daniela Ferreira Marques, advogada da União, atualmente secretária adjunta de Infraestrutura de Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e membro da Câmara Nacional de Infraestrutura e Regulação da AGU. Mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental nos setores energético e mineral pela PUC-Rio, com vasta experiência na análise de políticas públicas e de atos normativos na área de petróleo, gás natural, biocombustível, energia elétrica, mineração, saneamento, estatais, regulação e proteção de dados pessoais e privacidade. E a doutora Denise Lucena é procuradora da Fazenda Nacional, professora titular de Direito Tributário da UFC, doutora pela PUC São Paulo e possui pós-doutorado em Tributação Ambiental pela Universidade de Lisboa. É presidente do Honra, do ILATA, Instituto Latino-Americana de Tributação Ambiental. Olá, tudo bem, né, gente? Então, eu sou Fernanda Marques, procuradora federal, atualmente atuo no Previdenciário da 3ª Região, e vou aproveitar a oportunidade para me autodescrever. Sou uma mulher preta, estou vestindo uma roupa verde com estampas, cabelo de tranças e um sapato laranja. E vou passar também a oportunidade para as colegas também se autodescreverem. Doutora Bárbara, fique à vontade. Olá, meninas. Primeiro, quero agradecer o convite. É muito bom estar aqui, poder estar aqui com vocês e falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos claros, cabelos louros e lisos. Estou vestida de verde, uma roupa de alfaiataria verde e um sapato nude. Obrigada. Doutora Daniela, fique à vontade. Olá, também queria agradecer o convite tão gentil para participar desse momento com colegas da AGU. Eu sou uma mulher parda, com cabelos castanhos. Estou usando uma blusa rosa e uma saia preta. Obrigada, doutora Daniela. Doutora Denise. Olá, um prazer enorme estar aqui hoje ao lado dessas grandes mulheres. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, castanho, olhos castanhos. Estou vestindo hoje uma calça preta, um sapato preto e um blazer bege. Obrigada, doutora Denise. Então, vamos começar, né, gente? Doutora Denise, o que é a transição energética, né? Assim, qual que é o conceito de transição energética? Bom, esse tema é muito importante, acho que até mais importante do que o conceito é entender o impacto disso nas nossas vidas. A transição energética, a energia, de uma forma geral, implica a vida de todos nós brasileiros, de todos nós seres humanos no planeta. Quando falamos em transição energética contemporânea, é preciso ficar claro que o tema que estamos falando hoje é essa transição do mundo contemporâneo. Vamos colocar aqui um marco que seja século XXI,
Porque na história da humanidade nós tivemos várias outras transições. Se a gente voltar para a pré-história, o homem, quando passa ali da força física para a lenha, período da revolução, pré-revolução industrial, depois essa transição da era do carvão, da era do petróleo. Então, se precisamos conceituar hoje uma transição energética, no século XXI, podemos entender que é a transição dos combustíveis fósseis para a energia renovável. Essa é a grande descoberta por conta de uma exigência contemporânea, que é um fator muito importante, que é o reconhecimento da emergência climática. Esse é o principal ponto que leva a humanidade a um assunto que não é no Brasil, não é no contexto nacional, é no contexto internacional. O Brasil segue as diretrizes internacionais, inclusive cumprindo os compromissos assumidos nos tratados internacionais, que a gente também pode colocar aqui um marco, o Protocolo de Quioto. É tudo antes, mas vamos colocar como marcos dos mais relevantes, 97, Protocolo de Quioto, aí Acordo de Paris, todas as COPs, o Brasil, esse assunto é de grande importância esse ano, que o Brasil vai falar sobre, vai sediar a COP30. Então, nesse contexto, para os brasileiros, a transição energética ela tem que ter esse cuidado de ser uma transição justa, uma transição que promova a equidade, como as colegas vão explicar muito bem, o passo a passo. Então, é muito importante. E eu trouxe aqui, é interessante a gente ver a evolução da transição energética no Brasil, que nós já temos um conceito legal. A resolução número 5 do Ministério das Minas e Energia, ela coloca lá no artigo 2º, transição energética, conceituando processo de transformação da infraestrutura, da produção e do consumo de energia pelos diferentes setores, visando contribuir para a neutralidade das emissões líquidas dos gases de efeito estufa no país. Parece complexo o conceito, mas se podemos falar de uma forma simples, como vamos poder usar uma energia mais limpa e que promova essa proteção ambiental, que é assunto dos mais importantes no mundo contemporâneo. Acho que consegui ser um pouquinho claro, mas vamos ter tempo aqui para falar mais sobre o conceito. Claro, doutora Denise. A gente já percebeu que não é um assunto inesgotável, né? É um assunto muito amplo, muito complexo. Mas, assim, doutora Bárbara, a senhora poderia falar um pouco sobre alguns pilares, né, para a transição energética, para complementar o que a doutora Denise acabou de explicar brilhantemente o conceito, assim? Claro, Fernanda, obrigada. Um relatório que foi produzido pela Agência Internacional de Energia, numa tradução livre para o português, chamado Net Zero até 2050, um roteiro para o setor energético global, propôs alguns pilares para que consigamos, né, em termos mundiais, atingir a meta de emissões líquidas zero. E esses pilares ali propostos seriam eficiência energética, no sentido de promover uma redução do consumo de energia em todos os setores, né, como indústria, transportes, nas edificações, mudanças comportamentais mesmo dos indivíduos, né, que resultem em menos desperdício de energia, mudanças de hábitos de transporte, utilizando meios que emitam menos carbono ou que não emitam gases de efeito estufa, né? Incentivos à reciclagem, reaproveitamento dos insumos, o uso da própria eletrificação para substituir os combustíveis fósseis, em setores como transporte, indústria, mas usando eletricidade de baixo carbono também, a expansão das energias renováveis, para viabilizar isso, né, como aquelas de fonte solar, eólica e hidrelétrica, ao redor de todo o mundo, né, e a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis à base de hidrogênio de baixo carbono em indústrias e transportes. Também a produção de bioenergia, utilizando biomassa sustentável, para geração de energia e calor, e o desenvolvimento de tecnologias para captura, utilização e armazenamento de carbono. Então, a partir daí, né, como já foi falado aqui, a gente pode verificar realmente que a transição energética é um movimento com bastante capilaridade, e ele envolve também uma mudança de paradigma econômico em relação à própria natureza, né, e o seu valor econômico, o valor econômico da natureza, porque, tradicionalmente, a gente costuma extrair valor
da natureza, mas sem considerar o próprio valor intrínseco do meio ambiente, né, da natureza. Então, a própria preservação da natureza tem um valor econômico, à medida em que essa preservação do meio ambiente, né, ela é essencial para que a gente consiga reduzir ou mitigar essas mudanças climáticas, né? Então, eu poderia dar um exemplo, uma área desértica poderia assumir aí uma relevância também, a título exemplificativo, né, para implantação de usinas solares. E essa mudança de percepção, ela tende a afetar as relações sociais e as relações entre as empresas no mercado, né? Então, a transição energética, ela vai demandar aí transformações estruturais para alcançar um sistema energético mais sustentável, né, resiliente e de baixo carbono, né? E ela envolve os chamados 4Ds, né, que significa descarbonização, descentralização, digitalização, com o desenvolvimento de tecnologias para instrumentalizar essa transição, e democratização. Então, eu posso finalizar dizendo que a ideia de transição energética é algo bem mais complexo, né? Envolve isso, sim, claro, mas é algo bem mais complexo do que simplesmente investir em energias renováveis, né, como energia solar e eólica, ou buscar substituir os combustíveis fósseis nas suas diversas aplicações. Muito interessante, doutora. Então, a gente já ouviu falar, né? Eu sou leiga do assunto, né? Eu sou do previdenciário, mas assim, a questão do direito de energia é um direito muito amplo, muito interessante. E aí eu gostaria de saber da doutora Daniela a respeito do trilema energético, né? Que é um conceito que está envolvido também no tema. O que seria esse trilema energético, né? A senhora poderia comentar sobre eles, falar sobre os desafios? O Conselho Mundial de Energia, ele tem definido a sustentabilidade energética com base em 3 dimensões fundamentais. Então, a primeira, não necessariamente nessa ordem, é a sustentabilidade ambiental, que nós aqui estamos conversando. O Brasil, ele tem uma participação muito elevada de energia renovável em sua matriz energética. Atualmente, a oferta de energia renovável conta com cerca de 49,1%, né, na oferta interna de energia, contra 50,1% das não renováveis. Já dentro do sistema elétrico, a participação de energia renovável chega a 92,1%. Então, o Brasil, de fato, é o país com maior participação de energia renovável entre os membros do G20. O segundo critério, né, a segunda dimensão, seria também a segurança energética. E aí é extremamente importante este ponto. O que é segurança energética? Segundo a Agência Internacional de Energia, a segurança energética seria a oferta e disponibilidade de serviços energéticos a todo momento, em quantidade suficiente e a preços acessíveis, né? Em outras palavras, é necessário, o planejamento energético de um país deve buscar atender a essa demanda, no sentido de que, quando eu chego em casa, 8 horas da noite, eu tenho energia para ligar a televisão, ligar o micro-ondas. Só que as energias renováveis, todas elas também dependem de fatores climáticos, né? Então, no sistema elétrico brasileiro, se utiliza a energia termoelétrica como uma espécie de reserva. Quando os reservatórios, né, hidrelétricos não forem suficientes para gerar a energia necessária, aí o operador nacional do sistema despacha a energia termoelétrica. Então, daí a importância da termoelétrica para a própria segurança energética. Então, é uma transição energética, ou seja, um processo, né, que não significa uma substituição imediata, porque a nossa matriz energética é muito diversa. A matriz elétrica tem muitas fontes e cada uma tem uma função no sistema. O outro ponto que também é extremamente importante é a necessidade de se assegurar
equidade energética. E o que seria a equidade energética? A equidade é o acesso universal. Então, eu preciso dar acesso físico às pessoas, né, e acesso econômico, condições de pagamento. Essas três dimensões, o Brasil vai bem no quesito da sustentabilidade ambiental, da segurança energética, porém, da equidade ainda é um desafio a ser enfrentado, principalmente porque, apesar de termos uma oferta muito grande de energia, até maior do que a demanda atualmente, a tarifa está extremamente elevada, né? Então, isso decorre de um sistema de subsídios que existe no sistema elétrico brasileiro, que termina onerando mais o consumidor do mercado cativo. Mas, apesar do Brasil ter esse protagonismo mundial em matéria de energia limpa, por que, talvez, podemos nos indagar? Por que devemos estabelecer uma política de transição energética? Justamente como a doutora Denise pontuou, porque estamos num estado de emergência climática. E para limitar o aquecimento global em 1,5 a 2 graus, são necessárias medidas substanciais e em grande velocidade. Mas, como tudo, nada é simples. Existe como desafio da política de transição energética, primeiro de tudo, o desafio da expansão da infraestrutura energética. O que quer dizer isso? Quer dizer que a demanda por energia aumenta à medida que aumenta a produtividade do país, o desenvolvimento do país, o aumento da população e a própria melhoria do padrão de vida das pessoas. Tudo isso aumenta a demanda por energia. Para se tenham ideia, o Brasil ainda tem metade do consumo per capita de energia comparado com a União Europeia, né? E aí a gente vê também o consumo per capita de energia também varia conforme a renda. Quanto maior renda, maior consumo. Então, no Brasil, nós temos pessoas com um consumo parecido com o do Marrocos, né? E tem outra população que tem um consumo parecido do Japão. Então, nós temos uma desigualdade energética muito grande. Então, o desafio da segurança energética, então, apesar das energias renováveis, né, serem mais benéficas ao meio ambiente, elas têm um problema, elas são intermitentes. Então, é necessário se recorrer a outras fontes. O desafio da resiliência energética em relação às mudanças climáticas, como eu falei, as próprias renováveis são influenciadas pelas mudanças climáticas. O desafio de ampliar o acesso a serviços energéticos e reduzir a desigualdade energética, né, esse padrão de renda. Há também setores que são de difícil carbonização, como o setor de transporte. E também um desafio de financiar a transição energética e a inovação. Quem trabalha um pouquinho no setor elétrico há um pouco mais de tempo, lembra que, no início, as renováveis eram chamadas fontes alternativas. Eram alternativas aos combustíveis fósseis. Por quê? E, daquele momento, foi necessário incentivos ao ponto que, hoje, elas já estão competitivas, né? E, assim, como eu falei, o processo de transição energética é um processo que vai durar algum tempo. E o processo de inovação é extremamente relevante, de modo que os próprios atores, com incentivos públicos e privados, os próprios agentes, talvez dedicados à produção de combustíveis fósseis, à produção de petróleo, já estão desenvolvendo alguns mecanismos já estão engajados, mas isso é muita pesquisa, em pesquisa e inovação, para mitigar os efeitos deletérios da atividade. Por exemplo, eu fui numa visita no Centro de Pesquisa da Petrobras e eles estavam desenvolvendo algas que fazem captura do carbono. Eles também estão utilizando chamada Enhanced Oil Recovery, um processo que, em vez de injetar o gás natural, eles estão injetando CO2, fora a captura e armazenamento de carbono. Segundo a Agência Americana de Energia, é possível reduzir em até 90% as emissões. Então, é o próprio setor energético dedicado às fontes mais poluentes, buscando alternativas para viabilizar a transição energética. Nossa,
Muito interessante, doutora. Muito, muito mesmo. Muita novidade. Então, assim, doutora Bárbara, tanto a senhora quanto a doutora Daniela, né, mencionaram aspectos que envolvem a produção de eletricidade para viabilizar a transição energética, né? E, como, por exemplo, a expansão da infraestrutura, né, o investimentos em resiliências, aplicação de mecanismos que permitam dar segurança energética para fornecimento de energia, enfim. E a doutora Daniela também mencionou, né, que a matriz elétrica no Brasil já é bastante limpa, né? E, então, a senhora poderia falar um pouco sobre nossa matriz, a transição energética no Brasil? Como é que funciona? Como é que funciona essa transição aqui no Brasil? Sim, claro, Fernanda. A nossa matriz elétrica, realmente, ela sempre foi muito limpa. Segundo os dados mais recentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa matriz elétrica hoje é 85% renovável, né? Ao longo de décadas, a capacidade instalada de geração no Brasil foi predominantemente hidrotérmica. Entre as décadas ali de 1970 e 2000, a participação de usinas térmicas, a partir de fontes fósseis, era, em média, em torno de 17%. Nossa matriz já foi em torno de 90% de fonte hidráulica. E a matriz hidráulica é considerada uma fonte limpa. Né, ao longo daqueles 30 anos, né, da década de 1970 até a década de 2000, a composição da nossa capacidade instalada de geração não mudou muito. Nós começamos a perceber alguma mudança na nossa matriz a partir do ano de 2010, 2012, por ali. Né? Hoje, a nossa matriz hidráulica ela ainda representa em torno de 52% da nossa capacidade instalada. Né? Mas a redução da participação das hidráulicas na capacidade de geração no Brasil não se deve, né, ao aumento. É importante destacar que isso não aconteceu porque teria havido um aumento da participação de fontes renováveis. Não, pelo contrário, né, nós tivemos um crescimento expressivo, né, dos investimentos em infraestrutura de geração eólica e fotovoltaica. Né? E a representatividade dessas fontes na nossa matriz cresceu para aproximadamente 16% no caso das eólicas e 9% no caso das fotovoltaicas. Então, do ponto de vista da nossa matriz elétrica, a nossa transição ela não é de fontes não renováveis para fontes renováveis. Né? A transição que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, ela é diferente da que acontece no resto do mundo, porque ela é uma transição para uma matriz mais diversificada. Né? E do ponto de vista da operação das redes, para uma operação mais descentralizada. Né? O grande problema, né, como a Daniela mencionou, é a forma como as nossas políticas públicas incentivaram essa diversificação. Lá no passado, isso foi necessário, né, para incentivar o crescimento dessas fontes. Mas os incentivos permaneceram por muitos anos. E isso trouxe muitas repercussões para fins de acesso democrático e justo à energia. Né? Então, o crescimento dessas fontes renováveis, que são consideradas fontes inflexíveis, como a doutora Daniela também mencionou, o que isso quer dizer? Né? Que elas geram de forma condicionada a fatores climáticos. Então, as eólicas só geram quando tem vento e as solares durante o dia. Então, esses fatores, eles alteram completamente as bases da operação do sistema elétrico brasileiro, né, e demandam medidas para incrementar requisitos de segurança e confiabilidade do sistema, para que nós, brasileiros, não tenhamos que vivenciar blackouts ou apagões. Né? Então, isso também envolve alocação de custos, tanto para o mercado quanto para os consumidores. Então, um dos grandes problemas da transição energética no Brasil é a questão da sustentabilidade, da alocação, sustentabilidade financeira, né, a alocação dos custos para os consumidores de energia. Perfeito, doutora Bárbara.
Doutora Daniela, e em relação à alocação de custos, né, que a doutora Bárbara acabou de mencionar, como é que ela ocorre? Por meio de incentivos, subsídios? E, de uma certa forma, como que isso pode afetar, né, nós, consumidores finais, brasileiros? E os lemas, né, da transição energética do ponto de vista da transição justa? E, por fim, se a senhora puder mencionar também um pouco a respeito das mulheres, né, e grupos minoritários, como que isso, de uma certa forma, influencia esse aspecto de custeio, né, de alcance de custos, influencia os grupos minoritários, mulheres? Bom, a pergunta é muito boa, porque, na verdade, o que nós temos apesar da transição energética favorecer toda a sociedade, a forma como se encontram estruturados os sistemas de incentivos no Brasil faz com que apenas uma parcela da população seja responsável pelo custeio dessa transição energética. E, por vezes, são pessoas com menor capacidade econômica que estão subsidiando grupos de maior capacidade econômica, sendo que o preço de energia elétrica representa um percentual muito maior no orçamento das famílias de classe menos favorecidas. E isso é um problema. Existe um consultor do Senado chamado Juliano Vilela, fez um estudo muito interessante chamado Política Energética e Subsídios no Setor Elétrico, quem paga e quem recebe. Né? E ele classifica a política de subsídios do Brasil como uma política distributiva, no sentido de que ela contém benefícios concentrados e custos difusos. Né? Então, e é com base nisso que ele também classifica os subsídios dados pela CDE. A CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, foi uma conta criada pela Lei 10.438, inicialmente para fazer um subsídio cruzado para financiar o Luz para Todos, né, o Programa de Universalização de Luz. Posteriormente, ele começou a acrescentar, né, através de mudanças legislativas, acrescentar outras finalidades, como as energias renováveis, mas também foram acrescentados, por exemplo, subsídio para o carvão, né? E, atualmente, são 15 finalidades. E essa CDE, os consumidores do chamado mercado regulado, eles pagam. Então, é o consumidor, e às vezes os subsídios vão até para fora do setor, por exemplo, irrigação. Então, às vezes, é uma pessoa de classe média que está financiando o agrobusiness, porque é fora do setor. Então, é extremamente importante a gente entender esse sistema de subsídio e refletir. Será que esse sistema de subsídios está adequado ou ele está aumentando a desigualdade social mesmo? Bom, o Juliano Vilela, ele classifica as despesas com subsídios da CDE em 4 grandes categorias. Uma delas, subsídios para tecnologias de geração específica. É nessa aí que é o subsídio para as fontes incentivadas, que consistem basicamente em descontos nas tarifas de transporte e distribuição. Fazia sentido lá no início, em que elas eram fontes alternativas, que era necessário dar viabilidade econômica para a produção dessa modalidade de energia. Mas hoje a energia está competitiva, a tecnologia está madura, de modo que talvez não faça mais sentido este subsídio. Outro subsídio é da micro e mini geração distribuída, chamada MMGD. Nessa aí também, o que acontece? Foi criado um sistema em que o consumidor, o prosumidor, produtor e consumidor, com placas fotovoltaicas, ele gera energia e o excesso, o que for sobreexcelente, ele recebe como crédito. Acontece que ele recebe, né, tem uns percentuais, uns detalhes na lei, mas ele recebe sobre uma tarifa cheia. Só que o que ele injeta no sistema é só a geração. Porque no setor elétrico nós temos a geração, a transmissão, a distribuição, e todos têm custos. Mas quem paga pela transmissão e distribuição? O consumidor, o outro consumidor do mercado cativo. Né? Então, essa energia renovável está sendo financiada, né? Às vezes, indústrias, casas de praia, estão sendo financiados pelo consumidor do mercado cativo. E o carvão mineral também é outro incentivo que se tem
para dando descontos às usinas termoelétricas que adquirem carvão natural. Quer dizer, um dos primeiros combustíveis fósseis utilizados do tempo da primeira e segunda Revolução Industrial. Existe outro subsídio de perfil social, como o Luz para Todos, que visa assegurar a universalização do serviço de energia elétrica, e a tarifa social de energia elétrica. E a tarifa social consiste em, esse sim tem uma feição redistributiva, ela consiste em descontos, né, de 100% até consumo de, sei lá, 50 kWh por mês. Aí mais tanto de desconto, sei lá, 70% de desconto se você consumir de 50 a 100, e assim vai. Outro subsídio que existe também é o subsídio para equalização tarifária. A região norte do país, existem áreas que ainda não foram interligadas ao sistema interligado nacional, e a geração dela é basicamente termoelétrica. Para que os consumidores daquela região não sejam prejudicados, sendo obrigados a pagar tarifas muito elevadas, né, a CDE também subsidia, tem chamada essa conta de consumo de combustível, e aí reembolsa o valor do combustível, para que as pessoas, de fato, todos nós somos brasileiros e todos temos direito de acesso à energia elétrica. E também existe também um subsídio para distribuidoras de pequeno porte. Da mesma forma, para garantir o equilíbrio econômico e financeiro desses contratos, sem onerar por demais os consumidores dessas distribuidoras. E também, por fim, temos os subsídios para fora do setor elétrico, como para irrigação, para aquicultura, para rural, para cooperativa, ou seja, é o consumidor do mercado de energia elétrica que está subsidiando outros mercados, outros setores. Então, o que se verifica, na verdade, só para você ter uma ideia, a ANEEL tem um subsidiômetro, né? E só em dezembro de 2024, os subsídios no setor de energia elétrica totalizaram um montante de 46.695.790.410,25. 12 bilhões para fontes incentivadas, 11 bilhões para a CCC, 11 bilhões para a geração distribuída, 5 bilhões para a tarifa social de energia elétrica, 1,5 bilhão para a universalização, 1 bilhão e 300 milhões para a irrigação e aquicultura, 1 bilhão e 10 milhões para carvão e óleo combustível, 800 milhões para distribuidores de pequeno porte, 6 milhões para água e esgoto e 35 milhões para o rural. E quem paga essa conta, né, é o consumidor de energia elétrica. Então, nós verificamos os consumidores, sobretudo do mercado regulado, eles terminam financiando setores que, às vezes, não precisam mais desse tipo de subsídio, não precisam desse apoio, ou que têm uma condição econômica superior até que eles, né? E isso faz com que esse Juliano, nesse estudo, conclua que o único subsídio que tem uma natureza efetivamente redistributiva seria a tarifa social de energia elétrica. Os demais, ele até usa a expressão, sobre um verniz de mérito, termina, no final do dia, transferindo renda da população de renda média para aquelas de renda superior. Então, vale, na minha percepção, uma reflexão, né? E que esse sistema de tarifas, efetivamente, está indo de encontro, né, a equidade energética, justamente porque a tarifa de energia elétrica vai ficando tão cara, que essas pessoas terminam, às vezes, saindo do sistema. E as chamadas perdas não técnicas também são suportadas pelo consumidor do mercado cativo. Então, é necessário, hoje em dia, muitas pessoas são beneficiárias desses subsídios, mas é necessário avaliar, será que essa transição energética está sendo justa e inclusiva, ou ela está indo no sentido contrário, aumentando as desigualdades sociais? Perfeita colocação, doutora Daniela. Bárbara, e só voltando um pouco à questão da diversificação de fontes, né, que estão vivendo em movimento de descentralização da operação das redes. Você poderia explicar o que
de que forma esse movimento de diversificação e descentralização pode impactar, no nosso caso, para a promoção sustentável da transição e acesso à energia para a população menos favorecida? Sim, isso, na verdade, tem muita relação com o que a Daniela acabou de falar, né? Com esses subsídios que nós temos hoje, em razão de políticas públicas. E aí, para explicar um pouco, né, vou tentar indicar aqui como que isso acontece na prática, né? Então, para entender a relação entre esses pontos, né, a gente precisa compreender que a energia elétrica ela tem umas características peculiares, né, e que podem repercutir nos aspectos comerciais, no próprio mercado de energia e, consequentemente, no custo da energia e na própria questão daí, né, da equidade de acesso. Então, a energia elétrica, né, a geração de energia, na verdade, a geração de energia ela pode compreender tanto a energia em si mesma, quanto a potência, né? São dois produtos igualmente relevantes para a operação de um sistema elétrico, né? Então, em termos assim, bem simples e resumidos, a produção de energia serve para assegurar o bem energia, né? A energia em si mesma, o insumo, a energia, o fornecimento ali na ponta para o consumidor, quando ele liga o interruptor da casa dele e acende a luz, né? Já a potência, ela é um requisito de segurança e confiabilidade para o sistema, né? Um requisito que a gente chama de flexibilidade. Por quê? Porque ela é instantânea, né? Então, é ela que permite, por exemplo, que as pessoas possam consumir normalmente a energia elétrica em horários de pico, né? Então, uma das características sui generis da energia é a necessidade que ela seja produzida de forma simultânea, né, ao consumo. Isso já mostra um dos primeiros problemas relacionados aos subsídios para mini e microgeração distribuída, porque é um sistema de compensação, né? Então, o gerador, né, o consumidor gerador, ele está jogando energia na rede quando todo mundo está gerando ao mesmo tempo, né, quando tem sol. E ele vai puxar da rede num horário que todo mundo está puxando também. Então, por uma lógica de oferta e demanda, quando ele joga na rede, em tese, a energia estaria mais barata. E quando ele puxa, a energia deveria estar mais cara. Então, é uma compensação até um pouco desequilibrada, né? Mas o sistema foi desenhado dessa forma, né? Uma outra questão que vale a pena mencionar é que nosso sistema elétrico ele é operado de forma centralizada, né, por uma entidade, uma associação civil sem fins lucrativos, que é o Operador Nacional de Sistema. Por conta dessa característica que é intrínseca à energia, né, o operador ele precisa compatibilizar em tempo real a geração de energia com o consumo, que a gente chama de carga, né, que é a demanda. E esse é um requisito físico para a operação e para a estabilidade das redes de energia elétrica. Então, como consequência, né, para que o abastecimento seja regular, né, para a regularidade do abastecimento, o ONS ele faz esses ajustes na produção de energia em questão de segundos, ali, de acordo com a variação da carga mesmo. E aí, quando a gente aumenta a produção de energia por fontes inflexíveis, como solar e eólica, que são essas fontes que receberam os subsídios, né, a gente precisa de mecanismos para conferir flexibilidade para a operação do sistema, né? E isso vai requerer mais contratação de potência, né? E vai requerer também investimentos e, como consequência, aumentar os custos de geração e de operação das redes que são repassados para os consumidores na conta de luz, né? E nós não temos ainda uma escala para viabilizar tecnologias de armazenamento de energia, né, especialmente para o cidadão comum, como já acontece, por exemplo, com a geração por placas fotovoltaicas, né, que algumas camadas, algumas parcelas aí da população já conseguem ter acesso e gerar sua própria energia, né. Então, o armazenamento de energia ele poderia dar mais flexibilidade para a operação do sistema e contribuir para a transição energética com a estocagem de energia produzida por fontes renováveis. Mas isso também aumenta custos,
né? E, de modo geral, a gente considera que a energia não pode ser armazenada ou estocada, ou que isso é algo ainda de difícil viabilização por conta da questão da escala, né? E aí essa dificuldade, né, ou essa impossibilidade de estocar a energia, aliada ao fato, né, de que a corrente elétrica ela se desloca na rede, né, a velocidade da luz, resulta nesse aspecto, né, da operação de que a cada segundo a produção tem que ser exatamente dimensionada igual ao consumo, né? Então, em outras palavras, quando a demanda varia ao longo do dia, a produção vai ter que ser ajustada ali exatamente no mesmo momento. Então, a partir dessa característica, né, a gente também pode verificar que, para garantir o atendimento, né, o fornecimento de energia, a gente vai precisar complementar essas fontes inflexíveis quando elas não estão disponíveis, né? E um outro aspecto é que a energia não pode ser economicamente dissociada do serviço de rede, né? É o serviço de rede que vai possibilitar o seu fornecimento para o consumo na ponta, né? Então, a energia ela precisa ser transportada por meio de uma infraestrutura de redes, que é um elemento que envolve aí acesso à conexão de geradores, dos próprios consumidores e a própria qualidade do fornecimento de energia, né? E aí uma das políticas de incentivo às fontes renováveis foi justamente, né, como a Daniela falou, a transferência dos custos de construção e operação de redes, né, isto é, um pagamento da parcela das tarifas que serve para custear esse serviço, transferiu isso para os consumidores cativos, né, que são aqueles consumidores que contratam com as concessionárias de distribuição. Então, o sistema de custeio das redes de alta tensão, né, ele é matricial, ele funciona como um condomínio. Então, todos aqueles que acessam a rede pagam pelo serviço, né? Então, todos eles vão dividir a conta. Como consequência, né, se a lei confere subsídios para reduzir o custo pelo lado da oferta, né, isso naturalmente vai aumentar o custo assumido pelo lado da demanda, né, que seria, no caso aqui, o consumidor cativo. Então, o gerador, originariamente, ele teria que pagar pelo seu próprio acesso à rede, né, para escoar a energia que ele mesmo produz. Mas o consumidor cativo assumiu uma parcela desse custo no lugar do gerador. Isso tem produzido aumentos significativos nas contas de luz e a questão da descentralização também. No nosso caso, ela tem ocorrido com a implantação das usinas solares em indústrias e residências, né? E o crescimento dessa fonte de geração se deu também por meio dos subsídios cruzados, né? Passando a conta para quem não tem a geração solar, ou seja, né, quem paga o custo de manter e operar as redes de energia é o consumidor que não tem a geração solar. Isso reduz a conta de quem tem a geração solar, né, mas aumenta significativamente a conta de quem não tem. Isso acaba produzindo mais incentivos para o consumidor investir na sua própria geração de energia e pode produzir uma espiral, né, que quem permanece contratando o fornecimento com a distribuidora fica com a conta mais cara. Isso aumenta os riscos de inadimplência, né, do serviço de distribuição, e aí, como consequência, também são reduzidos os recursos financeiros que poderiam ser direcionados para a manutenção e operação das redes, o que pode comprometer a própria qualidade do serviço, tanto para quem tem a geração própria, quanto para quem não tem, né? Isso também traz aumentos na conta por causa de uma energia que já tinha sido compulsoriamente contratada pelas distribuidoras para atender o mercado dela, para atender os consumidores que agora passaram a gerar sua própria energia, né? Então, os custos dessa contratação são, por força de lei, assumidos pelos consumidores que contratam o fornecimento de energia com as distribuidoras. E quanto mais consumidores geram a sua energia, a gente vai ter menos gente, né, para dividir essa conta. Então, esses aumentos expressivos nas contas de luz têm muita relação com subsídios cruzados, que foram criados, né, por meio de políticas públicas de incentivos a fontes renováveis, né? Então, esses aumentos tarifários que decorrem daí, eles podem dificultar investimentos
para que as redes se tornem mais resilientes, né, às mudanças climáticas, e também podem comprometer uma transição mais justa, né? Só para a gente ter aqui, já me encaminhando para o final dessa resposta, só para a gente ter uma ideia de quantos subsídios cruzados que representam custos, né, que são assumidos pelos consumidores e que não são apenas esses que eu citei, né, a Daniela trouxe aqui os mais diversos subsídios que existem, o quanto eles podem comprometer a sustentabilidade do setor, né, e o acesso à eletricidade, né, a parcela que tem provocado menos aumento na tarifa é justamente a parcela que diz respeito ao serviço de rede prestado pela distribuidora. Né? A distribuidora é aquela empresa, né, cujo nome aparece ali na conta de luz do cidadão, né, de cada unidade consumidora. E essa é uma parcela que fica sujeita à regulação técnica da ANEEL, né, que é a agência reguladora. Então, se a gente pegar em um horizonte de 14 anos, e esses dados são fornecidos ali do sítio da ANEEL, e a gente olhar as variações de custos que constam das tarifas, né, a tarifa de energia elétrica subiu na mesma proporção do IPCA, em torno de 125%. Mas o custo do serviço de distribuição subiu menos, ele subiu em torno de 100%. Então, o custo com geração, né, que é a compra de energia para assegurar o fornecimento, cresceu 128%. E o de transmissão, que é o custo do transporte de energia em alta tensão, né, que permite levar a energia gerada pela usina a longas distâncias até chegar à rede de distribuição e ao consumo, cresceu 162%, que fica ali acima do IPCA, mas um pouco abaixo do IGPM, que ficou por volta de 168%. Agora, a parcela que mais cresceu foi justamente a dos chamados encargos setoriais, que, em grande medida, né, nada mais são do que esses subsídios cruzados embutidos na tarifa de energia elétrica. E essa parcela cresceu 257%. Então, o que acontece na prática, o que a gente está vendo é um deslocamento da tarifa de energia em relação à receita da distribuidora. Porque a receita necessária para a cobertura desse serviço de distribuição exigiria um valor menor de tarifa a ser cobrada do consumidor. Mas como existem esses vários problemas, né, que estão relacionados à eficiência alocativa, que, na verdade, há uma ineficiência, né, e eles foram provocados em grande parte pelo desenho das políticas públicas. Então, isso demonstra que uma transição energética justa dependerá muito, né, do desenho das políticas públicas, que é feito por lei, né, pelo Congresso Nacional. Perfeito, Bárbara. Obrigada. Denise, então, recentemente a gente vivenciou uma reforma tributária aí, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, né? Qual que é a relação dessa reforma tributária com o tema tratado hoje, né? Com a transição energética? Bom, excelente pergunta, porque agora a gente consegue fazer uma conexão depois das brilhantes exposições da doutora Rafaela, Daniela e da doutora Bárbara, a gente consegue agora entender como essa questão da transição envolve diversos setores, e isso também vai ter uma implicância nos instrumentos fiscais utilizados. O que a gente percebe aqui? É preciso haver uma comunicação adequada entre as políticas públicas. Numa linguagem mais simples, o Ministério da Fazenda tem que conversar com o Ministério das Minas e Energia e com o Ministério do Meio Ambiente, para que essas políticas, a política fiscoambiental, seja uma política adequada, porque senão a gente vai ter um descompasso. Esse é o grande problema na transição e em várias outras questões ambientais, onde o direito tributário, os instrumentos fiscais, eles entram e às vezes não ajudam e atrapalham. Os instrumentos fiscais são muito importantes, porque eles somam se eles ajudarem, mas eles também podem atrapalhar se eles adotarem uma política fiscal inadequada. Eu recomendo a leitura, quando a gente fala em política pública, é um chamamento ao Estado. Essa transição, o Estado é fundamental. A professora Mariana Massucato tem um livro espetacular sobre Estado empreendedor, e ela foca muito na questão energética, e fala da necessidade dessa conversa entre os entes estatais que tratam dessa transição e também da importância desses setores se adequarem.
O que ocorre? As duas explicaram claramente os danos decorrentes de subsídios e benefícios que talvez, certamente, hoje não se justificam. Imaginem somando isso a questão dos incentivos fiscais. Por que a reforma tributária é tão importante? A reforma tributária, na verdade, a reforma que eu menciono agora, que entra no Sistema Tributário Nacional, na Constituição, por intermédio da Emenda Constitucional 132, de dezembro de 2024, ela representa um marco no direito tributário que, pela primeira vez, nós temos expresso como princípio do Sistema Tributário Nacional, e aí eu chamo a atenção, o princípio de todo o Sistema Tributário Nacional, a proteção ambiental. Assim está expresso no artigo 145, parágrafo 3º. Isso nos dá agora, porque antes eu não tinha tanto subsídio para poder discutir esse assunto. O que nós fazíamos antes da reforma tributária, quando tratávamos dos instrumentos fiscais? Eu ia lá para o 170 da ordem econômica, que houve a alteração da possibilidade de alteração da tributação por conta de questões ambientais, ia lá para o 220, a proteção ao meio ambiente como um bem universal, só que no direito tributário eu não tinha nada expresso, e agora eu tenho decorrente dessa reforma tributária sobre o consumo. E aí eu esclareço que energia, para direito tributário, no nosso tratamento fiscal, é considerado um bem. E aí, como um bem material, ele vai sofrer a tributação dos novos tributos, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, a nova contribuição sobre bens e serviços. E a emenda constitucional ela traz um novo imposto, o imposto seletivo. Já houve um tratamento diferenciado, que o imposto seletivo foi afastado, o dispositivo constitucional é muito claro que ele fala sobre energia, não incidirá nenhum outro tributo a não ser IBS e CBS. Então, a gente começa a perceber nessa transição uma utilização adequada desses instrumentos fiscais. Agora, um cuidado, é muito importante que se entenda que a reforma tributária, ao falar na proteção ambiental e quando a gente chama a atenção para os instrumentos fiscais, eles podem ser de duas formas. Eu posso ter um tributo através da tributação, um tributo com fins ambientais, e posso ter os incentivos. Mas aí há muito, e eu fiquei muito feliz de escutá-las, porque vocês têm a mesma percepção em relação aos subsídios e benefícios que ocorrem na área de vocês. O que nós temos aqui no campo do direito tributário é um excesso de incentivos. Nós sempre chamamos a atenção no direito tributário, incentivo. Tem uma expressão do economista que eu gosto muito, não é insulina, não é para a vida inteira. O incentivo é a exceção. A regra, todos têm que pagar os tributos. O incentivo, ele desequilibra isso, o sistema. Eventualmente, ele é necessário, ele é adequado, mas não pode ser para a vida inteira e sem controle. No Brasil, a nossa dificuldade, que se eu desafio aqui alguém a elencar todos os incentivos existentes, vamos fechar no setor energético. A gente não consegue nem identificar. E, muitas vezes, os gestores, quando assumem os seus órgãos, ficam impressionados com tantos incentivos existentes. Então, a tributação não necessariamente tem que dar mais incentivo. Quando falamos em tributação ambiental, na reforma tributária, não é para aumentar incentivo. Eventualmente, ele pode existir. Mas, quando se fala em energia, e vocês colocaram muito bem que nem sempre esses incentivos estão para as pessoas adequadas. O que ocorre no final do dia para o consumidor brasileiro? Ele quer saber se ele tem energia a um custo baixo. E se o exercício que eu sempre recomendo olhem suas contas de energia e vão se surpreender que o valor da energia é o menor, o resto são tarifas e tributos. Isso está desequilibrado. Então, com essa percepção, a gente vê a importância dos instrumentos fiscais, a reforma tributária agora, com esse princípio maior da proteção ambiental. Eu já tenho como falar em sustentabilidade ambiental, tem uma expressão que eu sempre utilizo, é a sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental. Nem sempre isso é traduzido por intermédio de novos tributos ou de aumento de alíquotas, vai depender de cada contexto. E ainda um outro fator importante da reforma tributária, que foi aqui questionada,
São essas novas terminologias, por exemplo, nós já falamos agora na devolução para o consumidor de baixa renda, que está totalmente compatível com a transição energética e as políticas inovadoras, que fala de uma cesta básica de serviços energéticos. Existe já a reforma tributária, já tem a primeira lei, já saiu a Lei Complementar 214 de janeiro, agora, 16 de janeiro de 2025, e já fala da previsão da devolução na própria conta de energia. Isso já ajuda o consumidor de baixa renda. É uma adequação de um instrumento fiscal em benefício do princípio que está lá na política energética de redução da própria pobreza energética, da questão da equidade. Então, o direito tributário entra como nesse instrumento fiscal importantíssimo, de forma a ajudar, jamais para atrapalhar, mas nós precisamos também aqui no nosso campo, como vocês precisam rever subsídios exagerados, e muitas vezes em anos, mais de 30 anos, a gente sabe que existe isso, nós temos que ver do lado de cá os incentivos. E difícil, porque o setor está acostumado, o Brasil está acostumado com incentivo. Então, quando se retira um incentivo de determinados setores, eles entendem que o Estado está indo contra aquela transição à energia renovável, que não é o caso. Todos têm que pagar seus tributos. O que a gente precisa é dar um equilíbrio. E, mais ainda, a reforma tributária fala também que todas essas novas, é uma oportunidade de a gente rever essas novas políticas, elas precisam de uma avaliação. O tempo que se colocou ali foi muito longo, eu sempre tenho criticado, 5 anos para avaliar, é um tempo gigantesco, a transição é de 2026 a 2033, então é muito tempo, mas pelo menos já temos essas possibilidades de rever e de como utilizar esses instrumentos fiscais em benefício da própria transição energética. Perfeito, Denise. Denise, e aproveitando, você como procuradora da Fazenda Nacional, no seu ponto de vista, como que a PGF, né, atua sobre na questão da transição energética? Olha, a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eu sempre tenho feito esse elogio em público, tem sido uma das protagonistas em prol da sustentabilidade ambiental. E eu lembro que eu gostava muito de citar, me orgulhava muito de uma portaria nossa referente à transação em matéria tributária, que desde 2023 priorizava as empresas que tivessem adequadas aos critérios ESG, de proteção ao meio ambiente, já priorizava a sustentabilidade. E agora, com a nova lei que fala da transição energética, a lei, preciso dar uma olhada aqui, a 15.000, doutora Daniela me ajuda, 15.103, agora de janeiro, né, janeiro de 2025, fala exatamente isso e traz, e o mais interessante, a lei agora nos menciona expressamente a importância da transição, observar a transação em matéria tributária, observar os critérios de sustentabilidade. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional ela sempre foi muito adequada, muito antenada para esse momento de transição de uma forma muito positiva. Perfeito. Daniela, e a Advocacia Geral da União? Atua? Isso, no tema a respeito da transição energética. Bom, a Advocacia Geral da União ela tem 2 grandes áreas, o contencioso e o consultivo. No caso do consultivo, ele é responsável pela consultoria e assessoramento dos ministérios. Então, a Advocacia Geral da União, as consultorias jurídicas dentro dos ministérios que fazem a adequação jurídica da política pública. E aí, quando, por exemplo, esse PATEM, essa lei que a doutora Denise mencionou, não passou, só passou no momento da sanção em veto, né? Mas outras normas, como, por exemplo, o combustível do futuro, passou pelo órgão jurídico, da consultoria jurídica do Ministério de Minas e Energia, depois eles incluem no sistema de tramitação, né? E manda para a Presidência da República. E lá na Presidência da República, nós também atuamos lá.
fazemos nova avaliação jurídica, de risco jurídico, daquelas normas e adequação jurídica. Então, a AGU ela é estratégica na construção, em ajudar na sustentação jurídica das políticas públicas. E, em caso de eventual questionamento, a AGU, mas agora já o braço contencioso, defende aquela política pública no judiciário. Então, é fundamental para a transição energética justa, né, todos os atos normativos passam pelos órgãos da AGU, né, seja um projeto de lei, seja uma medida provisória, seja um decreto, seja uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética. Inclusive, essa semana teve reunião e tem muita novidade aí, né? Então, é fundamental, eu entendo, eu sou muito grata por fazer parte da AGU, justamente por ter essa oportunidade de andar junto com o gestor, ajudando a construir um país melhor. Doutora Fernanda, me permita pedir a palavra novamente, que eu mencionei a portaria, mas me falhou o número. E agora eu estou com ela aqui. A portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que eu mencionei, é a 1241, de 10 de outubro de 2023. E no artigo 18A tem expresso: sempre que possível, na celebração das transações, serão observados e perseguidos objetivos de desenvolvimento sustentável, devendo-se buscar efeitos positivos a partir das concessões recíprocas que decorrem do negócio. Então, esse artigo é muito importante nesse debate, que comprova o protagonismo da Procuradoria da Fazenda Nacional. Muito obrigada. Perfeito. Doutora Bárbara, e a PGF, né, no tratamento da transição energética, como que ela atua, assim? Como a doutora Daniela falou, né, da mesma forma que a Advocacia da União, a Procuradoria-Geral Federal, ela atua em duas frentes, né, no consultivo e no contencioso, seja ele judicial ou extrajudicial, né? E ela vai, então, estar presente ali no assessoramento e nessa representação em todas as autarquias e fundações públicas federais, né? Então, ela vai atuar diretamente com órgãos que estão diretamente envolvidos também com o tema da transição energética, né? Por exemplo, IBAMA, a ANEEL, a ANP, né? Tanto esses que estão de forma mais direta, né, com assuntos que regulam assuntos mais diretos relacionados ao tema, mas também outros segmentos de infraestrutura, né, que vai ter, né, já que tem essa grande capilaridade do assunto. Então, todos esses órgãos vão contar ali com o assessoramento jurídico da Procuradoria-Geral Federal. Mas, assim, puxando a sardinha para a minha área de atuação, né, que é a energia elétrica, o setor elétrico, ele, e aqui correndo o risco de ser um pouco repetitiva, ele assume um papel de destaque na transição energética global, né, porque ele é fundamental para os esforços de descarbonização, né. Isso se deve ao fato de que as tecnologias de energia renovável foram inicialmente desenvolvidas e implementadas em larga escala nesse setor, né? A estratégia adotada foi descarbonizar o setor elétrico primeiro, né, para, em seguida, promover a eletrificação de outros setores, né, como o transporte, a indústria. E aí ampliar, né, a escala e o alcance da descarbonização. Então, de toda forma, né, em qualquer desses setores, e especificamente no setor elétrico, essa transição ela não está livre de desafios, de pressões, né, que impactam tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda, né? Então, ali do lado da oferta, a gente vai ter um setor mais dinâmico, mais diversificado, com incorporação de novas tecnologias, né, como geração renovável, o próprio armazenamento de energia, as redes inteligentes, né? E essas mudanças elas vão exigir mecanismos de planejamento e operação, inclusive para poder lidar com essas variáveis climáticas, né? E do lado da demanda, a gente tem essa crescente eletrificação dos setores, né, como transportes, edificações. Isso vai alterando o perfil de consumo.
E aí você tem novas cargas descentralizadas e dinâmicas, né, como veículos elétricos. Isso torna o consumo menos previsível e mais complexo de gerenciar. Além de todos os eventos climáticos que nós estamos aí vendo, né, e sofrendo. Isso tudo coloca uma pressão muito grande, né, na infraestrutura do setor e demanda, né, uma infraestrutura mais resiliente e tudo mais, e que o sistema permaneça confiável, né? Então, o papel do setor elétrico, né, de novo, é muito importante na transição energética. E aí, desse ponto de vista da eletrificação, da eficiência energética, né, que são alguns dos pilares da transição, né, a gente vai ter órgãos da União, né, envolvidos. Na União, ela é titular dos serviços de energia elétrica, né? Então, é ela quem vai definir se ela desenvolve diretamente essas atividades ou se ela transfere para agentes privados. Então, hoje, a energia elétrica ela está dentro de uma indústria muito bem desenvolvida e altamente regulada. E quem é responsável pela regulação e fiscalização desse setor é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Então, para que todas essas mudanças aconteçam de maneira eficiente, da maneira mais justa possível e segura, né, a agência está sempre buscando adaptar a sua regulação e se integrar rapidamente esses avanços tecnológicos, essas inovações, as questões climáticas, né? E nessa atuação, como a doutora Daniela falou, né, nesse exercício das competências institucionais da agência, ela conta com um assessoramento muito próximo da Procuradoria-Geral Federal, né? Tanto sob o prisma consultivo, né, que tenta ali propiciar uma atuação preventiva e auxiliar na elaboração de uma regulação que permita trazer segurança jurídica, né, para todos que estão envolvidos nessa indústria. E cada vez mais, né, os assuntos que são abertos à discussão com a sociedade têm relação com a transição e trazem dilemas jurídicos, né, sobre os quais nós somos chamados a prestar esse assessoramento. E do ponto de vista do contencioso, né, os órgãos da PGF fazem essa representação judicial e extrajudicial da agência no país inteiro, né? Então, para dar um exemplo mais concreto, a gente teve discussões recentes aí do marco legal da mini e microgeração distribuída, a sobrecontratação das distribuidoras, os subsídios, né, nas tarifas de uso da rede. Todas essas discussões regulatórias tiveram a participação muito próxima ali da Procuradoria da ANEEL. E também na realização de leilões de geração e de transmissão, por exemplo, a PGF ela tem um plantão que envolve procuradores federais do contencioso judicial do Brasil inteiro, né, para prevenir decisões judiciais que impeçam ou comprometam a realização do certame. Então, ali, promovendo a efetivação, a execução das políticas públicas, né? Então, além disso, a Procuradoria da ANEEL acompanha bem de perto, né, a atuação dos colegas do contencioso no Brasil inteiro, prestando subsídios, e direito de energia é um tema muito complexo, né? Então, a Procuradoria da ANEEL está sempre ali perto dos colegas para prestar algum auxílio, né? E, anualmente, nós fazemos reuniões com os procuradores federais que atuam na área de energia no Brasil inteiro, né, para tratar e expor, né, mostrar para eles os assuntos que são de interesse da ANEEL, para que isso possa contribuir para uma atuação de mais excelência aí da Procuradoria-Geral Federal no setor elétrico. Então, nós fazemos tudo isso e essa interação, até hoje, ela tem funcionado muito bem. Perfeito, gente. Então, encerramos mais essa, elas conversam, né? E eu vou passar a palavra para quem quiser falar a respeito de algum evento, de algum instituto, de algum livro, e fiquem à vontade. Então, eu vou iniciar aqui, agradecer esse programa excelente que conversamos sobre um tema tão importante e já deixo aqui o convite para quem quiser se aprofundar no tema da tributação ambiental, inclusive da transição energética, no grupo de pesquisa de tributação ambiental. Eu vou deixar aqui os trabalhos que estão sendo realizados, os livros eletrônicos que possam ali se aprofundar o assunto. E também aproveito para mencionar que esse ano é muito importante para a tributação ambiental, porque o Brasil vai receber, aliás, a América Latina, pela primeira vez, o Congresso Mundial
tributação ambiental, que será 28 a 29 de setembro. Vou deixar o link também para que quem tiver interesse em continuar esse debate possa estar ali. Muito obrigada. Também gostaria muito, né, de agradecer mais uma vez pela oportunidade. O tema é interessantíssimo, né, e tratar desse assunto com outras mulheres tão especializadas realmente é um privilégio. Eu queria deixar a indicação, né, aproveitar para fazer uma divulgação, né, que eu tenho 2 livros publicados, né, da área de energia. Um pela editora Fórum, que foi resultado da minha dissertação de mestrado, né, e se chama Arbitrabilidade Objetiva nas Concessões de Transmissão de Energia Elétrica. Esse livro está disponível para venda apenas no formato virtual, né, e além de outros artigos e trabalhos que eu participei ao longo da minha carreira, eu também gostaria de destacar um livro que eu sou coautora, né, que é o Manual do Direito de Energia, que foi publicado pela editora Quartier Latam, e que é um primeiro passo para quem deseja entrar no setor de energia elétrica. É isso, obrigada. Gostaria, mais uma vez, agradecer aqui o convite para participar desse debate tão interessante com colegas de carreira tão preparadas. E eu não tenho assim uma indicação, mas eu sugiro ficarem de olho no Diário Oficial. Temos muitas leis novas, o Marco Legal do Hidrogênio, Combustível do Futuro, o PATEM, né, que é esse Plano de Aceleração da Transição Energética, muitos decretos, Energias da Amazônia, e resoluções do Conselho Nacional de Política Energética. Assim, a produção realmente é muito grande, então tem muita coisa acontecendo, muita novidade. Então, nós encerramos mais esse programa. Elas conversam. Agradeço a presença da doutora Denise, doutora Daniela, doutora Bárbara. Foi um prazer imenso conhecê-las, foi um prazer imenso esse momento que tivemos juntos, esse conhecimento transmitido, e esperamos nos encontrarmos mais vezes. Obrigada e um excelente dia a todos.